Olá pessoal, eu sou o Flávio Rossi. Eu queria contar um pouquinho da minha trajetória até chegar aqui no Emprepod. Quero conversar um pouquinho com vocês. Eu sou formado em administração e dediquei boa parte da primeira parte da minha carreira dentro de empresas multinacionais, sempre na área de estratégia, na área de marketing. E ainda estando dentro do ambiente organizacional, empresarial, eu comecei a desenvolver aptidão para pesquisa, e sempre tive esse lado de pesquisa voltado à gestão. Eu comecei então a desenvolver a pós-graduação, fiz algumas pós, lato sensu, e também acabei entrando para o mundo da ciência e desenvolvimento através do mestrado que eu desenvolvi. Eu fiz um mestrado em engenharia de produção, dentro da engenharia de produção, na parte estratégica e mercadológica. Dentro desse período, eu acabei desenvolvendo uma aptidão, vamos dizer assim, para a atividade educacional. Então, além da atividade corporativa que eu já desenvolvia, eu acabei enveredando para o mundo educativo, lecionando aí várias disciplinas dentro do contexto da área de empreendedorismo, dentro da questão da administração, dentro do processo de marketing. E, paralelamente a todo esse processo empresarial e acadêmico, eu também comecei a vislumbrar a questão empreendedora e construí uma agência chamada DFG Comunique, uma agência voltada à consultoria empresarial de uma forma mais genérica, dentro do aspecto de gestão estratégica, dentro da parte comportamental, na questão voltada à educação corporativa, a parte de marketing, os elementos de produção, logística, finanças, enfim, desenvolvendo a atividade como um todo dentro da empresa. Então, a partir desse momento, eu passei também a ter um CNPJ, serei empreendedor. Mais recentemente, dentro do contexto da empresa de consultoria, nós desenvolvemos uma atividade de agência de comunicação. Hoje nós temos a DFG Comunique também como uma agência de propaganda e marketing dentro da estrutura voltada à consultoria. Nós sempre dizemos, uma consultoria é um corpo estranho que entra numa empresa. Uma agência seria um segundo corpo estranho. O que nós achamos então? Fizemos um processo estratégico onde a empresa já passa da consultoria, já passa a ter na consultoria uma agência de propaganda integrada. E agora também nós temos uma empresa voltada a recrutamento e seleção também. Hoje nós temos um processo de soluções empresariais em praticamente todas as áreas. O Emprepod vem somar a tudo isso. Eu tive o prazer de contar com um sócio fantástico, o Teruel, que também é um consultor empresarial e que nós conseguimos, então, unir e fundir as nossas competências, dando um valor agregado aos nossos processos de consultoria de um nível de excelência. E o Emprepod, então, ele surge como uma grande oportunidade para você, empreendedor, para que você tenha voz. Nós queremos fazer um resgate nas regiões de atuação do Emprepod. Hoje nós estamos na região metropolitana de Campinas e isso nós pretendemos alastrar, que possamos ter aí uma capacidade de execução em outras áreas com o Emprepod. Que eu ouvi a história do empreendedorismo local, as coisas que marcaram, as coisas que ficaram e que se não houver um espaço destinado a todo esse elemento, isso vai se perder com o tempo. Então o Emprepod também é um espaço para dialogar o empreendedorismo e uma história empreendedora também, unindo então o passado, o presente, mas sobretudo projetando o futuro. O Emprepod tem essa perspectiva. Ela nasceu com esse intuito e contamos com todos vocês.
Olá pessoal, eu sou o Fabiano Teruel e a minha jornada no empreendedorismo, né, ela começou também numa multinacional. Toda a minha história, né, sobre gestão, sobre desenvolvimento e sobre liderança, e eu fui gostando demais desse trabalho de conseguir desenvolver pessoas, né, e isso foi trazendo meio que uma vocação para mim, né? Eu falei, cara, é isso que eu preciso, é isso que eu quero, é isso que me motiva a buscar algo a mais. E como todo empreendedor, né? Você nunca pode parar, se limitar a buscar conhecimento, né? Então, sempre gostei de estudar, sempre busquei, sempre fui curioso. Eu acho que tem um ponto que eu tenho, que é de dentro ali de mim mesmo, que é a curiosidade. Sempre fui atrás de conhecimento. E nesse meio termo de multinacional, comecei a pensar algo mais para mim, né? O que eu vou fazer da minha vida, o que eu vou fazer da minha história, né? Da minha trajetória. E fui estudar também, me formei em administração, depois fui me especializar na área financeira, Lean Manufacturing, e comecei a aplicar todos esses conhecimentos na prática, né? E o mais gratificante de tudo isso, né? O que mais me brilhava os olhos era realmente ver a transformação das pessoas, né? O que eu conseguia agregar e mudar na vida das pessoas. E aí foi onde deu um start e eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Então aí eu mudei totalmente minha trajetória, né? Saí do ambiente corporativo, fui estudar sobre consultoria, fui trabalhar como consultoria e aí nasceu, né, a Teruel Consultoria e Treinamentos. Então hoje a Teruel Consultoria e Treinamentos, ela é uma consultoria voltada à gestão estratégica de negócio, né? Nós temos 2 pilares fundamentais ali, que é o desenvolvimento organizacional e a excelência em resultado operacional. Então, tudo isso gera um movimento dentro das empresas, dentro dos clientes que a gente atende, e o que mais me motiva dentro de tudo isso continua sendo ainda o brilho nos olhos das pessoas, né? A gente enxergar o quanto que o nosso trabalho agrega não só no CNPJ, mas também no CPF, né? O nosso trabalho, a nossa fala, a gente tem um poder muito grande de transformar não só as empresas, mas também as pessoas que fazem parte desse negócio. Sou pai de 2 filhos, o Thales e o Otávio. Sou casado com a Carol, moro aqui na região metropolitana aqui de Campinas. E numa conversa informal, num bate-papo, junto com um professor da universidade, na época que eu me formei, a gente começou a discutir sobre um projeto, né? E o propósito desse projeto foi ganhando corpo, foi nascendo o Emprepod, e o propósito desse Emprepod é muito forte. Então, a nossa dedicação, o nosso tempo, o nosso esforço dentro do Emprepod, ele é um propósito muito forte, que também vem a ser um desenvolvimento de pessoas, de desenvolvimento de organizações, mas muito voltado à trajetória do empreendedor, né? A trajetória, os percursos, né, do empreendedorismo, né? Como que as pessoas agem, como que a gente move uma economia, a gente move uma sociedade em prol de um objetivo, né? Todas as empresas, elas têm objetivos, elas trabalham para ter lucro, né? Não é nenhuma entidade filantrópica, né? E como conectar todos esses objetivos com os propósitos, né? de uma pessoa, né? Porque por trás de todo o CNPJ tem um CPF ali também. Então, o propósito do Emprepod de trazer essas histórias, de trazer conteúdo, de trabalhar a educação de uma sociedade, de uma organização, isso motivou demais, né? Mexeu muito comigo.
Então a gente firmou uma sociedade, eu aceitei fazer parte desse projeto junto com o Flávio, e nós estamos caminhando a passos largos, trazendo muito conteúdo, mas não só conteúdo, né? A gente não quer só ter seguidores, né? A gente quer desenvolver essas pessoas, né? Desenvolver as organizações e as pessoas, porque a sociedade precisa disso. É um propósito muito forte, né? As pessoas precisam. Se elas não conseguem buscar conhecimento, a gente tem que levar o conhecimento até elas. Então, esse é o objetivo do Emprepod, e sejam todos muito bem-vindos a esse canal maravilhoso de conteúdo, de história e de resultados.